sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do Perguntando Teologia. Tiago, hoje temos uma pergunta um tanto polêmica também. A pergunta é a seguinte: qual deve ser a relação do cristão com o humor? Sabe que culturalmente nosso país tem uma sociedade que se diverte muito às custas dos outros, com aparência, com atitudes, e até mesmo com religiões e crenças, né? E hoje temos muitos programas de comédia até relacionados com assuntos cristãos. E como que a gente relaciona esse meio cristão com o humor? Muito bem, Marcelo. É de fato uma pergunta, acho que extremamente atual, não é? Importante para esse momento que a gente vive hoje, porque o humor está na moda, né? O humor está na moda, o humor está sob juízo também. A gente sempre teve, como a pergunta destaca, né, da pessoa que nos mandou, sempre tivemos essa tendência no nosso país. Somos uma nação reconhecida pelos outros como pessoas divertidas, pessoas que brincam, pessoas que sabem às vezes lidar com as próprias falhas e às vezes também com a dos outros. E isso traz alguns momentos bons, mas também traz um certo questionamento sobre, afinal de contas, quais são os limites do humor, não é? Os dias de hoje são dias que a nossa sociedade, de modo geral, se pergunta a respeito disso, se questiona, se cobra. A gente vê uma série de pessoas, especialmente de humoristas, não é? Aqueles de stand-up e tal. A pessoa normalmente é muito bem aceita, é muito divertida, mas chega um momento em que, por alguma questão ali, alguma piada, alguma brincadeira faz com que a sua graça seja questionada, e aí outras pessoas vão se perguntar se, afinal de contas, o humor não é uma arte livre que tem a liberdade de se expressar, e outras pessoas vão colocar que o humor tem limite. Então, por si só, a situação como vista no nosso meio secular, ela já é polêmica, e mais ainda quando a gente acrescenta a questão da nossa fé cristã, não é? Afinal de contas, como é que nós, como cristãos, lidamos e interagimos com toda essa questão do humor? Bom, a gente poderia falar sobre diversos aspectos. Essa pergunta, eu acho que ela abre para diversas possibilidades de resposta. A que eu quero dar aqui, ou a contribuição que eu quero trazer, é no sentido de a gente enxergar a utilidade do humor, o papel do humor, e a gente considerar isso à luz da idolatria. Aparentemente a idolatria parece algo distante, não é, desse problema do humor, mas eu acredito que ela tem algo a acrescentar para a gente e nos ajuda a perceber, em determinado sentido, como que nós, como cristãos, podemos lidar com isso. O que é idolatria, então? Idolatria é muito mais do que aquela imagem que talvez já venha à nossa mente, não é, de um deus pagão, de uma estátua enorme, pessoas adorando em volta, ou mesmo aquelas culturas mais antigas, não é, que chegavam a oferecer os seus filhos queimados nos braços de estátuas de ídolos, de deuses. Mais do que toda essa idolatria como ela era vista no mundo antigo, a gente entende a idolatria presente nos nossos dias. Idolatria, na verdade, é qualquer coisa que nós colocamos no lugar de Deus. E quando a gente entende idolatria dessa forma, nós percebemos que a nossa sociedade hoje, e mesmo nós como cristãos, temos sim tendências a ídolos, temos os nossos ídolos modernos, não é? O sexo, o poder, o dinheiro, a fama, são expressões dos ídolos que nós temos hoje, que nós buscamos, que nós culturalmente entendemos até como correto buscá-los e alcançá-los, almejá-los, desejá-los. Mas a questão é que quando nós colocamos qualquer coisa, por melhor que seja essa coisa, no lugar de Deus, aí nós temos uma idolatria. E a idolatria acarreta alguns problemas para nós. Pascal, um cristão da Idade Moderna, ele tem uma frase que é muito conhecida, muito famosa e que ajuda a gente a entender isso. Quando ele fala que o ser humano, afastado de Deus, ele tem dentro de si um vazio. Mas esse vazio ele é um vazio infinito, porque esse vazio é justamente a falta de Deus. Então, quando a gente fala de alguém sem Deus, a gente não está falando de alguém que perdeu alguma coisa pequena, a gente está falando de alguém que perdeu infinitamente, perdeu seu propósito de vida, perdeu seu direcionamento, se perdeu de si, se perdeu da sua comunidade, não sabe mais se relacionar consigo mesmo, nem com Deus, nem com o seu próximo. Então, por isso, Pascal explica que o ser humano sem Deus ele tem um vazio infinito dentro de si, e esse vazio infinito ele só é preenchido por um Deus infinito. Então, é só quando o homem encontra Deus que esse vazio dentro dele é preenchido e a vida dele
volta a fazer sentido, encontra algum sentido. Porém, enquanto o homem não encontra Deus, ou enquanto o homem insiste em não atender ao chamado de Deus e não preencher este vazio com a presença de Deus, o homem tenta se distrair com outras coisas, colocando outras coisas no lugar de Deus. Ele sabe que essas coisas elas não são grandes o bastante para preencher o tamanho do vazio que ele tem dentro de si, mas elas são boas o bastante para mantê-lo ocupado e para mantê-lo principalmente não precisando lidar com a realidade desse vazio que certamente o levaria a um desânimo, a uma frustração muito grande com quem ele é. É justamente isso que nós entendemos como idolatria. É essa nossa tentativa de ocupar o espaço de Deus nas nossas vidas. Fomos feitos para Deus, fomos criados por Ele, mas fomos criados também para Ele. E enquanto não encontramos Ele, a nossa tentativa de preencher a necessidade de Deus nas nossas vidas com outras coisas é o que nós chamamos de idolatria. Então percebe que a gente pode não só idolatrar o dinheiro, a fama, o sexo, o poder, como essas coisas que nós colocamos, inclusive um livro muito bom a respeito disso, chamado Deuses Falsos, do Tim Keller. Se você nunca leu, leia, coloque aí na sua lista de leituras, um livro muito bom para você entender esse contexto de idolatria no tempo que nós vivemos. Mas outras coisas podem ocupar esse lugar de Deus nas nossas vidas também, coisas boas, inclusive. Por exemplo, nós podemos idolatrar nossos filhos. Nós podemos idolatrar nossos pais, nós podemos idolatrar nossos amigos, nós podemos idolatrar a nossa igreja, nós podemos idolatrar o nosso ministério. Nós somos seres tão ávidos por Deus e ao mesmo tempo tão distantes de Deus por conta do pecado que nós somos capazes de idolatrar até as mais belas coisas que Deus nos deu. Agostinho chama isso de uma ordem invertida de amores, uma ordem em que nós amamos coisas que devem ser amadas, mas nós amamos fora de ordem, amamos numa desproporção, amamos algo além do que aquilo deveria ser amado. Então o problema isso causa consequências nas nossas vidas. Quando eu amo os meus filhos, mas eu lido com os meus filhos como se eles fossem Deus, ou quando eu amo os meus pais, mas eu amo os meus pais como se eles fossem Deus, quando eu amo minha namorada, meu esposo, como se fosse Deus, e o que é como se fosse Deus? Ali está o sentido da minha vida, e se aquela coisa me for tirada, eu perco o sentido da vida. Eu perco completamente a possibilidade de viver. Qual que é o problema que isso causa para nós, então, para a gente conseguir fazer a relação disso com o amor? Então, quando eu amo desproporcionalmente, ou quando eu amo fora de ordem estas coisas, isso traz uma série de consequências em cadeia para as nossas vidas. Primeira consequência, aquilo que eu amo me frustra, porque ao colocar a pedra no lugar de Deus, ou ao colocar a minha carreira, o meu filho no lugar de Deus, primeiro que eu não vou encontrar aquilo que de fato eu estava encontrando. Então eu me frustro. Aquilo é incapaz de atender a expectativa que eu tinha ao colocá-lo no lugar de Deus, e por isso eu me frustro. Daí tanta frustração nas nossas vidas, não é? Daí tantos filhos se frustrando com os pais, pais se frustrando com os filhos, cônjuge se frustrando, e às vezes não é nem por uma questão de uma falha que aconteceu ali, mas por uma questão de expectativa além daquilo que deveria ter. Então a primeira questão é quando eu coloco algo bom no lugar de Deus, mas que não é Deus, eu me frustro, porque esse algo bom não vai ter condições de atender a minha demanda. A segunda consequência quando a gente está falando de relacionamentos, quando estamos idolatrando relacionamentos, é a carga que nós colocamos sobre essa outra pessoa. Ou seja, quando eu idolatro o meu cônjuge, o meu filho, o meu pai, eu estou me frustrando, mas ao mesmo tempo eu causo uma frustração naquela pessoa, naquela outra parte do relacionamento também, porque ela vai perceber que ela não atendeu a expectativa de alguém que a amava, e isso é frustrante. Terceira consequência a gente deixa de aproveitar as coisas como de fato elas são. Então, quando eu coloco o meu cachorro no lugar de Deus, eu não apenas deixo de encontrar Deus, eu não apenas me frustro, mas eu deixo de desfrutar o cachorro, como criação de Deus. Eu deixo de ter tudo aquilo de bom que a criação de Deus poderia me proporcionar, porque eu estou ocupado tentando fazer ela ser algo que ela não tem condições de ser. Então eu perco aquilo de bom que ela poderia me proporcionar. E claro, a maior das consequências a gente perde Deus. Qualquer distração que eu coloco no lugar de Deus, qualquer tentativa de ocupar o lugar de Deus, ela me leva invariavelmente para um caminho errado. Por isso que a idolatria é tão
condenada por Deus. Não é porque Deus se sente ofendido, não é porque Deus se sente prejudicado de alguma forma por deuses que nem existem, mas é porque ele sabe que isso está afetando a nossa vida, o nosso relacionamento. Isso nos afasta de encontrar aquilo que nós precisamos, isso nos impede de preencher esse vazio infinito dentro de nós, como o Pascal coloca. Bom, isso é idolatria, tá bom? Aí a pergunta tem que ser, o que isso tem a ver com o humor, que é a pergunta que foi feita, não é? E aqui de modo bem simples, aplicando isso para o humor, eu diria o seguinte: o humor é criação de Deus. Nós fomos criados assim. Nós fomos criados com essa capacidade de nos divertirmos, de nos alegrarmos. Encontramos nas Escrituras, em alguns momentos, essa reflexão, essa consideração sobre o riso, não é? Isaac nasce com esse significado de nome, ele provoca o riso, ele traz a alegria. E mesmo essa habilidade que nós temos, que o humor tem, de repente quebrar uma situação pesada, sabe quando tá aquele clima tenso, nada do que alguém diz resolve, não se sabe o que falar, não se há palavras a serem usadas e alguém vem com uma brincadeira e aquilo desarma completamente todo mundo? O humor é uma ferramenta, é um instrumento dado por Deus para nós. Porém, como tudo o que Deus nos deu, o humor também foi corrompido pelo pecado. E é por isso que o humor hoje, ele se acha, como toda e qualquer outra parte da criação, como algo que é bom, mas ao mesmo tempo também como algo que está afetado, que está destruído, que está prejudicado por conta do pecado, porque o pecado usurpa aquilo de bom que Deus criou. Então é nessa situação que o humor está hoje. Como que nós devemos lidar com o humor então? Qual que deve ser a nossa postura com relação ao humor? Deve ser a de olhar e perguntar se nós temos usado o humor ou se o humor se tornou um ídolo para nós. Não no sentido de que nós adoramos o humor, mas nesse sentido de idolatria que eu descrevi anteriormente. O humor é algo que nós usamos na medida correta, na proporção correta, ou o humor se tornou algo que nós estamos usando para preencher um vazio dentro de nós. E eu digo isso porque muito da nossa relação com o humor hoje, ela é prejudicada justamente por conta disso, porque o humor não é mais uma ferramenta para lidar com relacionamentos, o humor se tornou o próprio objetivo. É por isso que a gente não se sacia de humor. É por isso que a gente precisa de uma piada após a outra piada e uma graça após a outra graça, e aquilo vai puxando até o momento que alguém vê, aqui prejudicou, aqui foi demais, aqui ultrapassou a linha, não é? Por que nós temos tanto programa de humor e há espaço para novos ainda? Por que nós vemos surgir cada dia mais novos comediantes, novos programas de stand-up? Por que você entra no YouTube e isso é o que mais tem? Porque estamos colocando em algo que Deus criou uma expectativa que aquilo não tem condições de nos trazer. Então, a minha sugestão aqui, a parte de todas as outras considerações que a gente pode fazer a respeito do humor, que são interessantes, são válidas e são importantes, mas é a gente enxergar o humor à luz da idolatria. É a gente se perguntar se de repente nós não estamos extrapolando o papel do humor nas nossas vidas. Se de repente a nossa expectativa com o humor não tem sido além da devida. O humor precisa ser visto por nós dentro da nossa cosmovisão cristã, dentro do nosso entendimento de fé cristã. O humor deve ser visto como uma criação de Deus e que deve ser usado na medida e na proporção que Deus nos deu, e não além disso, não para ocupar um lugar de Deus. Então, cada vez que o humor servir para ajudar os nossos relacionamentos, cada vez que o humor servir para trazer a leveza para uma vida que já é tão pesada, cada vez que o humor proporcionar novas amizades, proporcionar aproximações, cada vez que o humor trouxer um bom momento, ele é bem-vindo. O Agostinho tem uma frase bem conhecida também quando ele fala: ama e faz o que quiseres. A ideia é de que quando você tem a sua vida direcionada por amor a Deus, as outras coisas vão seguir esse fluxo, as outras coisas vão refletir esse amor que você tem por Deus e o seu temor ao Senhor. Então é aí que está o segredo para nós. Se nós estamos conduzidos de temor ao Senhor, se nós estamos conduzidos de amor pelo Senhor, as nossas brincadeiras, elas vão refletir esse temor pelo Senhor, elas serão justas, elas serão saudáveis. Se errarmos também não tem problema, assumimos o nosso erro, não cometemos mais, mas as nossas brincadeiras vão refletir o nosso coração. A boca sempre vai falar daquilo que está cheio o coração. Por outro lado, quando o nosso relacionamento com o Senhor é frágil, quando nós estamos muito mais envolvidos com um sistema cultural da nossa sociedade do que com os valores das Escrituras, aí o nosso humor também vai refletir isso, também vai trazer esse tipo de problema.
Então a questão é, a gente volta para aquilo, o nosso amor ao Senhor e permitir que as outras coisas reflitam esse amor ao Senhor. É entender que o humor não pode jamais ocupar um espaço além do que é devido. O humor é uma criação de Deus e ele precisa, como qualquer outra criação, estar sujeito aos planos e aos interesses de Deus. Mas jamais, e aqui está a pergunta que nós precisamos fazer urgentemente a nós mesmos, mesmo dentro da igreja nos nossos dias, jamais idolatrar o humor, jamais permitir que o humor ocupe um espaço que pretende preencher o vazio das nossas vidas. O vazio das nossas vidas é preenchido pela presença do Senhor e não com qualquer outra coisa, e o humor é algo que nós temos que cuidar para que nos dias de hoje ele não esteja cumprindo esse papel indevido nas nossas vidas. Muito bem, Tiago. Agradeço a todos os ouvintes, né, que estão nos ouvindo. Também queria informar que estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E também peço que nos envie mais perguntas por esses canais e também pelo nosso e-mail, perguntandoteologia@gmail.com. E até mais, pessoal.